Bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro Pode Descomplique. É isso mesmo, é um podcast para você descomplicar a sua mente. E a nossa intenção é trazer para esse podcast mulheres que saíram da inércia, mulheres que resolveram se reinventar, mudar de carreira, fazer novas transições e novos ares. E eu trouxe uma amiga que inspira muito, não só a mim, mas como outras mulheres, a contar um pouquinho da jornada dela. Jaqueline, enfermeira, dentista e doutora Quiseda. Então, se você tem medo de dentistas, ela vai, ceda você e você só acorda já perfeita, né, Jaque? Com o tratamento finalizado. Ai, Jaque, obrigada. Obrigada, por ser minha inspiração e a minha primeira convidada aqui, primeira de muitas. Obrigada pelo convite aí. Espero conseguir passar aí toda a minha história e ser inspiradora aí para as meninas, né? Com certeza. Amiga, conta pra gente um pouco da sua jornada. Como é que foi pra você sair? Da onde você saiu? Quero que você conte mesmo. E pra onde você está hoje? Para as pessoas conhecerem a sua história tão linda. Então, bom, eu aos 18 anos, né, quando eu terminei o ensino médio, a minha mãe chegou para mim e disse que o que ela tinha para oferecer aquilo era o segundo grau ali, né? E se eu quisesse algo mais, eu teria que buscar. E eu quis estudar, eu entendi desde pequena que para mim ser alguém eu precisava de estudos. E realmente eu não tinha um trabalho e a minha mãe não ia conseguir pagar esses estudos, então, né, eu pensei, vou arrumar um emprego, conciliar o trabalho com um curso técnico. Então, antigamente era difícil ali arrumar um emprego e eu consegui um de babá. Ganhava bem, mas precisava posar no emprego. E abracei, tinha jeito para criança, né? Era nova, tinha energia. Falei, vou, né? Eu passei na entrevista e comecei a trabalhar como babá. E o combinado era posar, porém eu precisei conversar com ela e expliquei a necessidade que eu precisava estudar, né? Aí ela fez a proposta de durante o dia eu trabalhava e à noite estudava, porém eu voltava para o apartamento ali e ia embora só aos finais de semana. Assim, nessa correria eu consegui concluir, né, o auxiliar e o técnico de enfermagem. Então, quando eu concluí ali que eu tive a possibilidade, me apareceu uma proposta de emprego, então eu deixei de ser babá e iniciei a carreira ali da enfermagem. Você chegou a atuar, então? Na enfermagem, sim. Como auxiliar de enfermagem eu trabalhei. Né? Trabalhei em hospital de olhos, hospital do coração. E eu sempre gostei muito de cirurgia, centro cirúrgico. Então fui para essa parte. Né? Porém foi muito difícil arrumar emprego ali, né? Se conseguia muito por indicação, né? Patrões aí que eu trabalhava como babá, eles me indicaram para um hospital. Olha que bem. E eu comecei a trabalhar. Eu consegui entrar e comecei a trabalhar. Daí eu fiquei uns 2 anos ali. Porém era pouco. Eu trabalhava no hospital, saía do hospital e eu ia fazer freelance de babá nos condomínios fechados ainda. Nossa. Né? Então daí eu chegava em casa no outro dia cedo, dormia, voltava pro hospital de novo. E foi assim por um tempo e eu senti que eu precisava, ali estava se encerrando o ciclo, precisava de algo mais. Então foi aí que me veio a necessidade de cursar então a enfermagem padrão. Falei, agora eu vou, né, eu preciso de uma faculdade. Foi então que eu iniciei a faculdade de enfermagem. E aí, como é que foi a trajetória da faculdade? Você conseguiu atuar depois também? Continua atuando? Não. Eu consegui terminar, né? Eu fiquei trabalhando como técnico e à noite estudava. Quando eu finalizei a faculdade, eu não cheguei a atuar como padrão, né? Porque daí eu me casei e aí eu fazia muito plantão, trabalhava à noite. Então daí meu esposo falou assim, a gente precisa ver agora para você uma outra rotina, né? Fazer uma outra faculdade, você precisa ver mais assim, continuar trabalhando, dando plantão, casada, já não era mais uma possibilidade pelos horários, né? Como ele tem empresa, ele tem um horário mais flexível, né? Então ele gostaria também que eu tivesse um emprego que eu pudesse ter essa flexibilidade, né? Foi então que começamos a pensar o que eu iria fazer, né? Cogitei fazer arquitetura para trabalhar com ele na empresa, sem chance, ele falou não, cada um, né? Na sua área. E foi aí que ele propôs para mim, por que você não faz odonto? E odonto nunca me passou pela cabeça. Olha só. Pois é. E
E odonto eu conseguiria ter um consultório, né? E trabalhar, quando precisasse viajar, a gente conseguiria conciliar as agendas ali e viajar em família. E então foi aí que eu falei, verdade, odonto, né? Não ia sair da área da saúde, igual fazer arquitetura. Sim. E como faz diferença você encontrar um parceiro que realmente vocês se unam como uma só pessoa, né? E pensem juntos, né? Tomem decisões juntos, né? E a Jaque me confidenciou aqui nos bastidores que quando ela já estava casada, quando ela optou pela odontologia, aconselhada pelo esposo dela, mas eles também não tinham condições, né, Jaque, assim, pra meter a cara, porque não é um curso barato, né? E como é que foi? Da onde veio toda essa coragem aí? Conta pra gente. Quando eu iniciei, se tinha muito FIES, né? Se fazia o FIES. Porém, falou, não, nós não vamos de FIES, nós vamos ali na raça. Nós vamos fiel a Deus, aqui ó, todo mês na providência. Exatamente. Então, assim, vamos ali contar com a provisão. E eu pagava, a gente pagava todo mês, não sabia, a gente não sabia se eu ia ter condição de manter a mensalidade e a lista de materiais, né? Mas a gente deu um passo de fé, né? A gente começou. Aí você já não tava mais na enfermagem? Não. Aí você já tava só... Eu tava só em casa ali, eu tava ali em casa, fiquei uns 3 meses ali em stand-by, eu nunca vivi isso, né? De poder parar, assim, então fiquei uns 3 meses em casa. Merecimento, né, Gá? Aí eu fiquei uns 3 meses, e aí... Fiz o vestibular, passei, né? Vestibular cursei no Par e passei e foi. Chegava a lista, né? Conseguia. Então, assim, Deus proveu a todo momento, não nos faltou, tanto para mensalidade como para lista de materiais. Peguei umas dependências também ali no meio, deu tudo certo. Deus proveu também para dependência. Vamos. Então foi um passo de fé, realmente, assim, porque é uma faculdade com um custo alto e de materiais também, né? Cada semestre ali entrava uma matéria nova e uma lista de material novo, mas a gente vê ali a mão de Deus ali, que deu tudo certo, Deus proveu todo momento ali. Mas ela não contente, ela não parou por aí, até porque a Jaqueline é mãe de 2, vieram depois da odontologia, né? As crianças. Vieram no último ano de faculdade, no último mês eu engravidei da Eva. Então, foi tudo certinho. Porque eu vejo assim, eu queria ter engravidado antes, né? Mas Deus é tão perfeito que deixou pro último mês. Passei muito mal da Eva, né? Muito enjoo, então não conseguiria levar a faculdade até o final, tendo tanto enjoo. Sim. Então, ao final da faculdade, ali em novembro, eu engravidei, em dezembro, finalizei a faculdade. E depois vieram as especializações. As especializações. Ela não parou, gente, com bebê pequeno, conta tudo. A Eva com 8 meses ali, então eu abri o consultório, né? Abri o consultório, comecei a trabalhar e a necessidade de me especializar. Então, né, a Eva já estava com 1 ano e pouquinho, comecei a fazer minha especialização de implante e a Eva ficava com o Itamar, a minha rede de apoio é eu e eu a dele. Família, não tem família próxima que dá essa rede, né? Então, assim, ficava com a Eva e eu, né, fazia especialização. E aí, no meio ali da especialização de implante, me apareceu o Estevão. Engravidei do Estevão e durante ali a pós-graduação, fiz grávida, ganhei o Estevão em janeiro. Em janeiro, tava lá na pós, marcando a minha cirurgia para fevereiro, Estevão com 10 dias. Então, o Itamar estava em casa com uma criança de 2 anos e meio, mais um recém-nascido de 10 dias, ali me dando força, né? A rede de apoio, né? Do marido, né? O quanto é importante, a gente volta a reforçar, né? O quanto é importante a gente estar curada para fazer boas escolhas no nosso relacionamento. Ter esposos, né? Maridos que realmente sejam pessoas que te elevem, né? Que façam com que você suba, que seja um degrau, que não te deixem ali arrastadas, né? Durante a graduação, né? Eu quis parar no primeiro ano. Eu ia perguntar isso. Em algum momento você sentiu vontade de parar? Várias vezes. Quem não sente, né, gente? Sentiu medo? Muito medo, né? Porque a gente entra achando que vai ver dente, não é? Começa tudo de novo, fisiologia, histologia. Então, comecei a rever aquilo que eu tinha visto na enfermagem. Aí, não, eu quero parar. E ele falou, não, você vai continuar. Se você quiser parar no último ano, tudo bem, depois que você se formar. Mas você vai se formar. Você só vai falar pra mim que você não quer depois de se formar. Olha só. E realmente, assim, eu vejo que
depois, lá pro segundo ano, que a gente começa a realmente ver dente, eu falo, graças a Deus que ele não me permitiu. Porque era isso mesmo, né? Era isso mesmo. Quantos anos você tinha quando você começou a fazer odonto? Eu tinha 28 anos. 28? 28 anos, já tinha 2 formações e ela voltou a estudar, né? Hoje a Jaqueline já está formada, já tem várias pós-graduações. E o que ela faz hoje com a última especialização agora? Depois que eu terminei implante, né, fiquei um ano ali fazendo cursos, aperfeiçoamentos, e decidi que eu precisava mais uma pós-graduação. Vai eu fazer uma pós-graduação, então, em Maringá, né? Foram 2 anos indo, vindo, né? Indo e vindo, deixando não. as crianças, deixando o marido, viajando. Para quem não sabe, Maringá dá 1 hora de Londrina, tem despesa, né, amiga? Isso, eu não voltava embora, né? Ele deixava muito perigoso. Então, eram 3 dias, eu vou pra lá, eu ficava os 3 dias lá e ele com as crianças novamente, foram 2 anos. Então, finalizei agora o último módulo, né, em março e é isso, segunda. Mas, assim, durante essa graduação ainda, né, essa pós-graduação, minha segunda pós-graduação, eu senti a necessidade de atender pacientes com medo que eu recebia muito no meu consultório. Então, eu fui me aperfeiçoar em sedação odontológica, fazer cirurgias ali, proporcionando esse conforto para o paciente de fazer uma cirurgia dormindo. E o que eu achei super legal é que a Jaque está com um projeto, principalmente para crianças autistas. Isso. Né, Jaque? A princípio, eu fiz o curso de sedação para atender os meus pacientes dentro do meu consultório. E isso, pela necessidade, pela demanda, eu comecei a atender fora outros dentistas. E veio uma outra necessidade de crianças com transtorno de autismo, crianças que são resistentes a atendimento também. Aí eu fui me aperfeiçoar em atendimento odonto, né, de sedação para crianças. Não é uma sedação comum, tá, gente? Ela faz tanto, como é que fala? Intravenoso, é isso? É uma sedação medicamentosa. É uma sedação que é feita através da veia do paciente, associando com comprimidos, né? E pode ser feita intramuscular também. E ele fica apagado. Sim. Dorme real. Dorme, o paciente dorme. É uma sedação consciente que a gente chama. Você dá o tempo todo monitorando. Isso, os sinais do paciente, respiração, batimento cardíaco, tem um monitor. Então é feito tudo com segurança. Não é uma anestesia geral. Isso é feito lá no centro cirúrgico. Dentro do ambulatório, dentro do consultório, é feita então uma anestesia consciente, uma sedação consciente. O paciente fica levemente dormindo, mas não vai lembrar do procedimento, não. E é necessário fazer exame antes? É necessário apenas para pacientes acima de 70 anos. Aí é necessário um risco cirúrgico, né? Ou o paciente cardiopata, pode ser até mais novo, né? Aí a gente pede um risco cirúrgico para ser feito essa sedação. Esse paciente que não tem complicações, doenças sistêmicas muito graves, pode ser feito. E você vê como que é a providência de Deus mesmo, né? Você precisava passar por onde você passou, né? Porque hoje você também tem esse conhecimento com a segurança da enfermagem padrão, né? Olha o quanto você é mais segura para poder fazer isso que você faz, que é muito sério também. Eu me cobrei muito tempo de ter feito uma faculdade e não ter exercido, porque foi um investimento grande também, foram 4 anos, né, à noite ali. E então, assim, poxa, e eu não exercer, né? Então, hoje eu vejo que tudo tem um propósito, Tudo né? tem um propósito. Hoje eu vejo que a enfermagem, pelo acesso de veia, pelo conhecimento de medicações, me abriu uma porta muito grande, uma facilidade, né? Uma destreza, uma expertise que eu tenho que a enfermagem me trouxe. Na verdade é um diferencial, né? Uma coisa é você fazer com um dentista que faz uma sedação porque fez uma pós-graduação, não desmerecendo, mas você fazer com uma dentista que também é enfermeira padrão, então te traz muito mais segurança, né? Ela tem uma bagagem muito maior de conhecimento e autonomia. Olhando para trás a sua história, como é que você se vê? A gente tem uma dificuldade de se autoavaliar, assim, né? De parar para contar, assim, de rever a nossa história. Mas contando agora, eu penso assim, poxa, como eu fui forte, né? Com 2 crianças, com 10 dias que eu tinha acabado de ter neném e ir para uma pós-graduação, voltar, né? Eu vejo quanto a gente é forte, né? Nós mulheres nós damos conta, né? Quando a gente quer, né? Exatamente. Quando a gente quer, como a gente sonho, dá conta, né? Como você, né, buscar ali o sonho, foram vários dias fora de casa, que liga, né? Agora eu vou fazer um outro curso em São Paulo
Ela ceda em outros estados, gente. Isso. Ela vai para outros estados, entende? Pega estrada essa mulher, lota de equipamento o carro, dirige, né? Exatamente. Vou para Araçatuba, São Paulo, vou finalizar lá um curso e vai ser a apresentação do Dia das Mães. Cidades vizinhas, vai passar Báldia, Cornélio. E aí, como é que você vai fazer com esse sentimento aí, amiga? Amiga, eu tive que conversar com a minha filha, tem um preço, né? Então era algo que já estava agendado antes desse curso. É algo que agendaram depois desse curso, né? Já o curso foi agendado. A escola agendou depois. Então assim, conversei com ela e a gente falou: o pai vai assistir e vai gravar pra mãe. Eu tive que fazer isso ano passado também. São escolhas, né, gente, também. Entendem que a gente precisa fazer isso, né? Até porque não é sempre você super presente. Isso, eu viajo, eu fico fora, mas quando eu estou com eles, eu estou com eles. Esses dias ela teve uma apresentação na Câmara de Vereadores, uma mini vereadora. A Jaque estava aqui na maior loucura, porque ela estava dando curso de sedação para dentistas. Olha que legal, gente. Além dela sedar, ela dá curso para profissionais aprenderem a sedar e levar o conforto para os seus estados. E ela parou o dia pra ficar, obviamente, com a Eva, né? Então ela sabe o quanto você se desdobra pra dar o seu melhor pra ela, né, amiga? Então se ela tivesse esse sentimento de abandono, talvez isso afetaria ela. Falei, ó, mãe, já tinha agendado lá em São Paulo, mas o pai vai gravar e a mãe vai assistir. E o Dia das Mães, a gente vai ter um Dia das Mães bem legal em família, realmente no Dia das Mães. E a referência de mulher forte que ela tem, né? Exatamente. Quando ela se ver uma mulher, ela vai se ver, quero ser como minha mãe. E ela já fala que vai ser professora, que daí ela também pode ser... Eu sou a Barbie, eu tenho 1000 profissões, entendeu? Política, eu vou ser... E ela é maravilhosa, gente. Você conhece ela, você fica de boca aberta. Ela é demais, né? Exatamente. Ela é muito você mesmo. Jaque, e tem alguma coisa que você se arrepende? Eu me arrependo? Boa pergunta, hein, Michele? Ou você é do tipo que eu prefiro fazer e me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz, olhando pra sua trajetória? Não, eu acredito que eu não tenha me arrependido de nada, assim, das decisões que eu tomei, tanto de com quem é a decisão mais importante, né, com quem você vai, né, quer se casar, a época de ter filho. Então eu fiquei 4 anos casada sem ter filhos quando decidimos ter filhos, então foi, né, não me arrependo de ter tido nem antes nem depois. Eu sou muito grata pelas profissões que eu escolhi, mas arrependimento eu acredito que eu não tenha. Não. E o que você diria para as mulheres que estão aí se achando velha, achando que não dá mais tempo? Ah, mas eu tenho as crianças, mas eu tenho a casa. Ou aquelas pessoas, até eu ouço muito, gente, porque eu sou como a Jaqueline, tô sempre me reinventando, né? Ah, mas o marido dela ajuda. Graças a Deus, né, gente? Porque tem gente que o marido mesmo ajudando, a pessoa não consegue. Tem marido que não ajuda. Eu falo assim, gente, né? Tem marido que não ajuda. Tem marido que não ajuda, tem mulher que não deixa o marido ajudar. E tem também o marido que faz tudo e a mulher não consegue sair de vítima. Ela tá sempre arrumando desculpas para não tomar as rédeas da vida dela também, né? Agora eu vou ser sua mãe, agora eu vou ser sua esposa. Os seus filhos vão crescer, né? Você vai ficar com a síndrome do ninho vazio. Como é que vai ser a sua vida daqui 5 anos? Como é que você se vê daqui 5 anos, Jaqueline? Já parou pra pensar? Pois é, daqui 5 anos. Quem sabe mais uma graduação. Eva vai estar com quantos anos? Eva tá com 9, Eva tá com 14 anos, 14, né? o Estevão, né? Estevão 12. 12 anos, né? E eu vou estar, eu acredito que eles vão estar com os amigos deles, né? Que você tá presenciando isso agora, passando por essa fase da adolescência que eles... Eu acabei de entrar em psicologia e eu estou pensando, nossa, quando eu me formar, que você vai estar com 18 anos, é uma fase que ela vai precisar muito de uma psicóloga, com certeza. Aí, tá vendo? Né? E eu falo assim, não parei ainda, porque apresento meu TCC em junho e já tenho uma nova pós-graduação aí em mente, que será um mestrado em farmacologia para o ano que vem. Então, olha que delícia. Não parei ainda, né? Encerrei esse projeto e ano que vem inicio outro de pós-graduação. Eu costumo brincar que é tão gostoso sentir borboletas no estômago, não é? Exatamente. Ai, que delícia, vai começar algo novo. Ai, que eu amo! Eu gosto de ser desafiada, né? Isso é bom, isso nos mantém vivo. Né? Então, até brinquei ontem com você que eu falei que quando a morte chegar, espero que ela me encontre viva, né? Bem viva, né? Então é isso, beach tênis, academia, crossfiteira, entendeu? Viajando, estudando. A mente boa, né?
fazendo curso, tomando café com as amigas. É isso aí, essa né? parte a gente... Então isso é muito importante também, trabalhar é bom, mas também ter o lazer também é muito E qual é o importante. recado que você deixa então para essas mulheres que estão precisando dessa coragem? Um pouquinho dessa coragem. Vocês são capazes, tá? Nós mulheres somos um ser muito resiliente, então é fácil, não é fácil, mas é muito gratificante você olhar para trás, ver toda a sua trajetória, onde você chegou e você olhar e falar, eu consegui, né? É muito bom ter um sonho realizado, né? E eu sempre quis ter uma pós-graduação da minha família, eu sou a única que tem uma pós-graduação, né? Tem uma graduação, então quem dirá mais, né? Duas Pós-graduação, várias pós-graduações. Agradecer então, Jaque, pela sua história inspiradora, pela sua coragem. E a Jaque, ela não para por aí, tá, gente? Ela tá sempre se conhecendo, é autoconhecimento, é livro. E ela não só adquire conhecimento, como ela coloca em prática. É muito diferente você adquirir o conhecimento e colocar em prática. Bom, ela já foi minha mentora, então ela sabe o meu processo de evolução, então, né? Muito, muito. Essa mulher é outra mulher. Ela consegue realmente regular as emoções dela, né, amiga? Cheguei completamente desregulada, gente, e não é brincadeira, né? Eu cheguei assim bem confusa, né? Bem na defensiva e hoje, com a ajuda da Michelle, né? Eu realmente eu aprendi a parar e analisar o que eu estou sentindo. Né? Então isso aí na minha vida fez toda a diferença, né? A mentoria com a Michelle, livros, né? Sim. Então hoje eu consigo dar nome às minhas emoções. Isso. E, né? Graças ela é meu case de sucesso. Exatamente. Estou evoluindo ainda, estou lendo, estou buscando Eu mais. também, amiga. Somos todas em processo, né? Mas faz uma diferença muito grande, né? Você se conhecer. Nós precisamos de mentores, né? Então, obrigada aí. Sempre que eu tenho algum conflito, algo, né? Eu recorro a Michelle, Claro, e com ela certeza. sempre está disponível para me orientar quando eu estou me sentindo ainda perdida. Ah, normal. Antes feito do que o perfeito, né? Então eu agradeço muito a sua história, tomara que outras mulheres se inspirem com você, com o seu crescimento e também consigam acreditar em si, vocês também conseguem. E a gente vai terminar aqui, ó, brindando, porque a Jaque sabe o motivo, por que a gente brinda, amiga? Por que a gente celebra? Porque a gente está comemorando uma conquista. E o cérebro gosta disso, né? O cérebro, ele guarda na memória as coisas que têm forte impacto emocional. Então gravar esse primeiro vídeo itinerante, onde a gente vai até os convidados, pra mim é uma grande vitória, então precisa ficar marcado no meu cérebro essa comemoração. Pra quando vier aqueles pensamentos de você não é capaz, eu vou falar pra eles, eu sou capaz sim, eu já fiz isso aqui também. Não é isso que a gente sempre faz? Então comemorem, passagem de rito é muito importante pro seu cérebro entender e não te mandar mais informações negativas na hora que você precisa tomar uma decisão. Saúde. Pequenas e grandes conquistas. A Jaque não bebe álcool, tá? Doutora Fit. Então a gente vai brindar com chá com gás. Gostou? Uma delícia. Uhum.